Olá pessoal, vamos ver as equações diferenciais ordinárias, as EDOs, e vamos começar pela EDO de primeira ordem. Vamos ver primeiramente o método de separação de variáveis, ou método das variáveis separáveis. Então vamos inicialmente considerar que uma equação diferencial ela pode ser escrita em função da função y e da variável x. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha a seguinte equação: x² y' mais cosseno de y mais y². Então, essa equação ela pode ficar nessa forma aqui, isolando aqui o y' e depois da igualdade colocando a expressão em função de y e de x. Então vamos fazer nesse exemplo aqui, vamos isolar o y'. Então nesse caso aqui, esse mais cosseno y mais y² ele vai passar para depois da igualdade menos cosseno y menos y². E agora vamos isolar o y' aqui, vamos passar esse x² aqui dividindo, então nós vamos ter y' igual a menos cosseno y menos y² aí sobre o x². Então observe que a minha equação diferencial ela ficou agora na forma y' dentro aqui igual, aí observe que essa expressão aqui ela é função de y e função de x. Então nós temos uma expressão aqui em função de y e de x. Eu vou chamar essa equação aqui de equação asterística, equação estrela. Então, se essa equação estrela ela for redutível à forma y', que é igual a uma função de x aqui que eu vou chamar de p de x sobre uma função de y que eu vou chamar aqui de q de y. Então, se essa equação aqui ela puder ser escrita, se ela for redutível a essa forma, então a gente diz que essa equação aqui, a equação estrela, ela pode ser resolvida pelo método da separação de variáveis. Então vamos ver agora o método. Então a nossa equação ela vai ser colocada na forma p de x sobre q de y. Aí daí esse y' eu posso escrever assim: dy dx igual a p de x sobre q de y. E aqui a gente vai fazer uma multiplicação em cruz. É claro que essa multiplicação em cruz tem toda uma análise, tem toda uma justificativa para a gente fazer. Mas para adiantar já o método, vamos multiplicar aqui em cruz. Então vai ficar q de y vezes dy e aqui p de x dx. E daí, para a gente resolver a equação diferencial, a gente aplica aqui a integral dos dois lados. Então nós vamos ter integral de q de y dy igual a integral de p de x dx. E dessa forma a gente, resolvendo essas duas integrais, aí a gente encontra a solução da equação. Vamos ver um exemplo. Então vamos considerar o seguinte exemplo: vamos resolver a equação diferencial dy dx, que é igual aqui a 6x² sobre 2y mais cosseno de y. Então observe que essa nossa equação diferencial, o nosso numerador aqui, ele é uma função de x, vamos dizer que ela é p de x, e o denominador aqui só está em função de y, então aqui seria uma q de y. Então observe que a gente pode aplicar o método através da separação de variáveis. Então daí vamos multiplicar em cruz aí, então vai ficar 2y
mais cosseno y igual, vezes dy igual 6x² dx. E daí vamos aplicar a integral em ambos os lados aqui. E resolvendo as integrais, vamos ter a solução. Então aqui resolvendo essa primeira integral, integral de 2y em relação a y, aqui vai ficar 2y ao quadrado sobre 2, mais a integral de cosseno de y é seno de y, igual a integral de 6x² vai ficar 6x ao cubo sobre 3, e mais a constante. A constante tem dos dois lados, nós vamos colocar, somando essas duas constantes, vamos ter uma constante apenas de um lado aqui. Então daí vamos simplificar aqui 2 com 2, vai ficar y² mais seno de y. Aqui vamos simplificar, 6 por 3 dá 2, então vai ficar 2x ao cubo mais a constante. E daí nós encontramos a solução, que no caso é uma solução implícita da equação diferencial que foi dada no exemplo. Então na próxima aula vamos ver mais alguns exemplos desse método.